Olá, eu sou Vera Morgado. Começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Deputados e senadores aprovam a nova meta fiscal do governo que prevê um déficit de 170 bilhões de reais e derrubam vetos da presidente afastada, Dilma Rousseff. O governo interino apresenta pacote de medidas que considera fundamentais para a recuperação da economia brasileira. E você vai ver também a repercussão da queda do ministro do Planejamento, Romero Jucá, a volta da desvinculação de receitas da União, a DRU, que permitirá ao governo federal o uso livre de 30% de todos os tributos federais, pode ser votada na terça-feira na comissão especial. E uma homenagem a um ícone da música brasileira que vai deixar saudade. Na primeira votação importante do governo interino de Michel Temer, os deputados e senadores da base aliada aprovaram a nova meta fiscal do governo para 2016. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação, que só terminou às 4 da madrugada de quarta-feira. Foi aprovada a proposta que permite ao governo fechar 2016 com um rombo de até 170 bilhões de reais nas contas públicas. Apresenta uma meta fiscal inflada, mexeram na previsão da arrecadação das receitas, mexeram na previsão da arrecadação da definição das despesas, com o intuito de transparecer para o Brasil que há um rombo fiscal de um tamanho que não existe. Esse número para chegar a 170 é muito justo e o próprio Nelson Barbosa, ex-ministro da presidência Dilma, que eu conversei com ele, entendeu que também era justo esse número. Esse PLN de Michel Temer é o paradigma da irresponsabilidade fiscal. É um cheque em branco para que o governo gaste como quiser, sem se comprometer com a continuidade da ampliação de vaga de ensino superior, com a conclusão das obras iniciadas. Há de se dar um voto de confiança. Não pode ficar do jeito que está. E nós não temos o direito de querer que o presidente interino, e aí eu digo àqueles que têm falado muito que o presidente Michel Temer é o presidente interino, se é bom para ele e ele está interinamente, também será bom esse déficit de 170 bilhões para a presidente Dilma, caso ela volte para o governo. Para votar a mudança fiscal, o Congresso precisava antes analisar 24 vetos presidenciais que trancavam a pauta. Além da dificuldade regimental, havia ainda os obstáculos causados pela discussão política sobre o governo interino de Michel Temer, num dia em que também foram anunciadas medidas pela nova equipe econômica do Palácio do Planalto. Parte do conteúdo dos vetos foi mantida em bloco. Um dos vetos derrubados vai garantir ao produtor rural a chance de ter pelo menos 2 propostas de seguro agrícola quando procurar um banco para contratar o serviço. Nós temos que ter concorrência. Se nós votarmos não, vai possibilitar que os produtores brasileiros, quando chegarem para fazer o seguro da soja, do arroz, do trigo, do milho, da agricultura ou da pecuária, possa escolher a seguradora. Ele não é obrigado a fazer com a seguradora que o banco está lhe impondo. Isso fará baixar o preço do seguro aos produtores rurais. Um item polêmico foi o veto que impedia o perdão para policiais e bombeiros que fizeram movimentos reivindicatórios. Identificada com a defesa dos direitos humanos e integrante da base de apoio de Dilma Rousseff, a deputada Maria do Rosário disse que o veto foi feito a pedido de governadores e pediu a rejeição defendendo a anistia. O veto foi derrubado. É absolutamente falso dizer-se que os defensores e defensoras de direitos humanos são contra aqueles que atuam no âmbito das polícias. Simplesmente o que buscamos é a atuação profissional, coerente, capaz, cidadã, altiva e próxima à população para a possibilidade de proteger integralmente a vida. PM e BM são seres humanos, têm sonhos, têm família, têm mulher,
tem que sustentar os seus, tem que sonhar em ter carreira, dignidade. Governadores de estados insensíveis querem tratar muitas vezes policiais militares e bombeiros militares como escravos. Deputados e senadores também derrubaram o veto que impedia o repasse de 20% do valor de venda de imóveis do governo federal ao município em que se localiza o imóvel. Para garantir um resultado favorável neste primeiro teste, o presidente da República em exercício, Michel Temer, veio pessoalmente ao Congresso Nacional entregar a proposta da meta, em clima tumultuado. Na chegada do presidente em exercício, Michel Temer, vaias e cartazes. Do lado de dentro, Temer fez a entrega oficial da nova meta ao presidente do Senado Federal. O déficit, que era de quase 100 bilhões de reais, saltou para mais de 170 bilhões de reais, depois de levantamento feito pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Essa meta ela é factível, é uma meta realista, não tem maquiagem e é a primeira diferença marcada entre o atual governo do Michel Temer e o governo que saiu. Na Câmara, houve uma tentativa de se votar a proposta na Comissão Mista de Orçamento, o que não se concretizou por falta de quórum. Mas a semana não foi só de vitórias para o governo, não. Tido como principal ministro político, Romero Jucá, da pasta do Planejamento, pediu afastamento depois que o jornal Folha de São Paulo publicou diálogos de gravação telefônica entre ele e o ex-dirigente da Transpetro, Sérgio Machado, no qual Jucá teria sugerido um pacto para barrar a Operação Lava Jato. Não quero de forma nenhuma deixar que qualquer manipulação mal intencionada possa comprometer o governo. Portanto, enquanto o Ministério Público não se manifestar, eu aguardo fora do Ministério o funcionamento. O PSOL entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Nós estamos pedindo que ele seja não só afastado, como preso. E eu acho que as declarações que estão contidas nessa fita são gravíssimas, são uma verdadeira bomba atômica. Então, em analogia com o que aconteceu com Delcídio Amaral, eu acho que é o caso de prisão preventiva do senador. Não é possível aqui deixar de fazer o registro da queda do primeiro-ministro do governo golpista do Michel Temer. De 7 ministros envolvidos na Lava Jato, o primeiro caiu. Jucá foi líder de Lula e de Dilma, então ele servia lá atrás. Agora não serve, ele se afastou dignamente para se defender de acusações de uma gravação fora de contexto. Se tiver, cada um que cometeu pecado, que pague por seus pecados. Já sem Romero Jucá no governo, o presidente interino e ministros da área econômica anunciaram medidas que consideram essenciais para a retomada da estabilidade econômica no país. A repórter Cláudia Lemos acompanhou e mostra como foi a repercussão aqui na Câmara. O anúncio das medidas para reduzir a dívida do governo foi feito com a presença dos ministros. O presidente começou dizendo que vai fazer a reforma da Previdência, mas só depois de discutir a proposta com a sociedade. Criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade, para examinarmos o que é possível fazer com a Previdência Social. Não é? E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isto, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, né, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Outras medidas anunciadas ainda dependem de avaliação jurídica, de acordo com o presidente. O governo quer que o BNDES adiante o pagamento de empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional para tentar estimular a economia. 40 bilhões de reais seriam devolvidos imediatamente e outros 60 bilhões em mais 2 parcelas. Para o PT, a medida é um erro. Significa você retirar dinheiro que hoje você tem disponível para oferecer à indústria, à pequena e média empresa, para promover o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e utilizar esse recurso para pagar dívidas. Mais 2 bilhões de reais que estão aplicados no Fundo Soberano também poderão ser sacados para reduzir a dívida. O fundo deve ser extinto.
O líder do PPS apoia a medida. Quando se instalou o Fundo Soberano, se fez uma propaganda imensa que daria ali 100 bilhões de reais para entregar esse dinheiro, metade dele para a educação. E nós vimos que não aconteceu. Esse dinheiro do pré-sal não apareceu, ao contrário, se criou uma empresa estatal e essa empresa estatal está à beira da falência. O presidente anunciou que estão suspensos novos subsídios que permitem programas como os de agricultura familiar e moradia popular. O governo vai ainda enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para criar um teto no crescimento dos gastos públicos. Também quer priorizar a votação de alguns projetos que estão no Congresso, como a Lei de Responsabilidade das Estatais, que estabelece critérios para escolha de dirigentes, e a proposta que acaba com a participação obrigatória da Petrobras nos projetos do pré-sal. As duas propostas já foram aprovadas pelo Senado e estão em análise na Câmara. O líder do PPS acredita que as medidas vão ter apoio no Congresso. Primeiro porque o presidente Michel Temer, antes de anunciar quem quer que seja, reúne os seus líderes na Câmara e no Senado para debater as medidas e saber que as decisões tomadas são decisões em conjunto. Já o líder da minoria avalia que a repercussão será negativa. São medidas pífias que não expressam o que está acontecendo no país. É um governo que não está tendo condições de governabilidade, porque ele foi produto, e vocês sabem muito bem, de um golpe parlamentar e que não encontra ressonância ao nível da sociedade brasileira. Outra proposta tida pelo governo interino como fundamental para o reequilíbrio das contas públicas é o retorno da DRU, que permite que o Poder Executivo use livremente 30% das receitas do orçamento da União. Mas o texto, que tem parecer favorável do relator, ainda precisa ser aprovado na comissão especial e depois em plenário, como mostra a repórter Sandra Amaral. A proposta de emenda à Constituição recria a medida fiscal da desvinculação de receitas da União, a DRU, que expirou em dezembro de 2015. O texto permite ao governo mexer livremente em receitas orçamentárias que, sem a desvinculação, só poderiam ser aplicadas em áreas específicas. A proposta também aumenta a fatia dessas receitas de 20% para 30%. A liberdade financeira não atinge recursos destinados à saúde, à educação e a transferências constitucionais de estados e municípios. Segundo o relator, na comissão especial da DRU, deputado Laudívio Carvalho, a prorrogação da medida fiscal vai até 31 de dezembro de 2019. Ele explica que a estimativa de impacto inicial é de 121 bilhões de reais em 2016, em áreas estratégicas, como trabalho, despesa e previdência. Nós estamos desvinculando os recursos da União no valor de 30% para a União. Criamos também a DREM, a desvinculação dos recursos para estados e municípios, porque nós sabemos da dificuldade que o país enfrenta hoje. São dificuldades financeiras, dificuldades tributárias, enfim. Os estados e municípios não arrecadam aquilo que é necessário. E o governo federal, por sua vez, não pode aumentar impostos nesse momento. Não pode aumentar a carga tributária, colocar esse peso no ombro da população. E por essa razão a DRU tem essa importância tão grande. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Discussão sobre a volta do Ministério da Cultura se transforma em manifestação contra a política cultural do governo Temer. E uma homenagem a um ícone da música brasileira que vai deixar saudade. É só um instante. O presidente da República em exercício, Michel Temer, sancionou com veto parcial o projeto de autoria do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que torna obrigatório o uso nas rodovias de farol baixo aceso durante o dia. A lei entra em vigor em 45 dias e pode render R$ 85 de multa para quem rodar apagado. A Comissão de Finanças e Tributação discutiu uma mudança na lei que trata da recuperação judicial de empresas e que pode aumentar o prazo de parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional. A lei hoje estabelece um prazo de 84 meses para que as empresas em processo de recuperação de crises financeiras parcelem dívidas com a Fazenda Nacional.
A partir de um acordo feito na Justiça, a empresa deve ter um plano para sair da crise, evitar a falência e manter os empregos. Pode ser grande ou pequena ou muito pequena. A lei não faz nenhuma distinção do tamanho da empresa para definir o número de parcelas de pagamento da dívida com impostos. Mas a Constituição diz que deve haver um tratamento diferente, sim, regimes de tributação especial no caso de empresas pequenas. A intenção é incentivar um segmento da economia que emprega muito. O Brasil tem cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas, responsáveis por 52% dos empregos formais. O projeto de lei aumenta o prazo para quitação da dívida, de 84 para 101 meses, no caso de se tratar de micro e pequenas empresas. As parcelas teriam percentuais diferentes, progressivos, calculados sobre o valor da dívida. Em caso de não concessão da recuperação judicial, o parcelamento poderá ser cancelado. Para o relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, as mudanças facilitariam a atividade empresarial nesse momento de crise. É uma oportunidade que se dá às micro e pequenas empresas de, em face de uma dificuldade até momentânea, uma dificuldade econômica, elas continuarem operando, não entrarem, por exemplo, não pararem de operar, gerando desemprego ou entrando na clandestinidade. O presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa defende o parcelamento maior das dívidas federais nesses casos. Ideia que existe em outro projeto já analisado na Câmara e que seguiu para o Senado. O projeto que está com os senadores divide o débito em mais parcelas, em até 180 vezes. Para que ele não fique com a ficha suja ainda. Ele está mal de vida e não está conseguindo pagar, não está conseguindo vender. Nós temos que ajudar as empresas a sobreviver. A Comissão de Cultura debateu a volta do Ministério da Cultura, numa reunião tumultuada que acabou se transformando numa manifestação contra a política cultural do governo Temer. O Ministério da Cultura se transformou em uma secretaria na reforma ministerial, mas depois da reação da classe artística, recuperou seu status de ministério. Para debater este retorno, a Comissão de Cultura reuniu artistas, intelectuais e movimentos sociais. O músico Tico Santa Cruz criticou o governo Temer. Ainda que ele tenha voltado com o Ministério, esse Ministério não representa efetivamente nada de novo. Para a gente poder encarar esse ministério de fato como algo que tem algum valor, tem que estar a democracia junto, agregada a ele. Como o governo voltou atrás, fez uma autocrítica e recriou o ministério, eu acho, para mim, esse debate está resolvido. A reunião transcorria normalmente até que chegou à comissão o deputado Marco Feliciano. O parlamentar foi recebido com fortes vaias dos manifestantes. Neste vídeo publicado por ele nas redes sociais, o deputado faz críticas aos artistas que reclamavam da extinção do Ministério da Cultura. Se vocês estão tristes com o fechamento do Ministério da Cultura, procure o Ministério do Trabalho. Vá arrumar o que fazer. Pare de ficar sugando nas tetas do governo e vamos fazer o nosso país caminhar. A segurança precisou ser reforçada, mas Feliciano insistiu e procurou um local para se sentar no plenário. Não me representa, não me representa, não! Depois de muitos protestos, Feliciano saiu da comissão reclamando. Fui atacado pelos parlamentares, fui atacado por esse pessoal que dentro da Casa dos Deputados não respeita a palavra do parlamentar. Se me chamam de intolerante e só não me bateram porque a segurança segurou. Me cuspiram ali na nuca. Isso é o pessoal da cultura? Se esse é o tipo de cultura, esse tipo de cultura o Brasil não precisa. Poucos minutos depois da surpresa, o pastor retornou à comissão e desta vez trazendo consigo os deputados Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Em protesto contra a presença de Feliciano e dos Bolsonaros, casais que acompanhavam a audiência fizeram um beijaço gay. Na sequência, os parlamentares se retiraram e a deputada Alice Portugal rebateu as acusações feitas por Feliciano. Ele esteve na sessão com o intuito único de provocar. Foi vaiado, não é? Evidentemente houve questões de ordem, mas posso garantir que nem um fio de seu penteado saiu do lugar. A
A CPI da máfia do futebol ouviu o jornalista esportivo Jamil César Chad, autor do livro Política, Propina e Futebol. O debate girou em torno de contratos de marketing, direitos de mídia, patrocínios e eventos envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol. Jamil César Chad é jornalista esportivo e cobre os bastidores do futebol brasileiro e internacional. Ele escreveu o livro Política, Propina e Futebol. A obra denuncia a corrupção no futebol mundial e envolve, é claro, o esporte no Brasil com a participação da CBF. Afirma que existe um grupo criminoso que controla arbitrariamente direitos de transmissão, patrocínios e marketing esportivo. Jamil esteve na CPI da máfia do futebol e denunciou que não há transparência nas ações da CBF nem da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Segundo ele, é a Conmebol que decide para quem vai o contrato de televisão e também o de marketing. Mas quem ganha não é a melhor oferta, é a proposta que garante o pagamento de propina aos dirigentes. Aquela ideia de que a seleção está se preparando para um jogo, que o jogo vale alguma coisa em termos esportivos, não é exatamente verdade. Os jogos têm um valor mercadológico acima de tudo. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: quem é que controla esses ganhos, quem é que se beneficia de um jogo amistoso da seleção brasileira? Sobre a Copa do Mundo no Brasil, Jamil destacou que foi a mais cara da história das Copas, com financiamento público. Ao mesmo tempo, foi a mais lucrativa para a FIFA. O jornalista explicou que não haveria dinheiro público na construção dos estádios, mas em 2014, de cada R$ 9 gastos, R$ 8 foram emprestados, financiados ou subsidiados pelo poder público. O que é feito do dinheiro que você gasta quando você compra uma camisa? O que é feito do dinheiro do ingresso? Enfim, todas essas perguntas que precisamos elucidar, porque esse dinheiro é transferido para alguém, não é para o futebol, é para alguém. E esse é o grande desafio, eu acho, da comissão, entender para onde está indo o dinheiro do futebol. Segundo Jamil Chad, é preciso maior controle da sociedade sobre as entidades privadas que administram o futebol. Para ele, essas entidades deveriam prestar esclarecimentos e transparência em relação a todos os contratos firmados. O relator da CPI disse que as informações trazidas por Jamil vão servir como ponto de partida das investigações na Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão de Agricultura aprovou uma proposta para estimular a atividade hípica no país. O turf, como esporte conhecido aqui no Brasil, enfrenta dificuldades. O esporte já teve o seu glamour, mas nos últimos anos o turf no Brasil, que são as corridas de cavalo, passa por dificuldades. O Jockey Clube de São Paulo não paga prêmios, não paga funcionários, quando paga, paga com atrasos. É o espelho do turf nacional é São Paulo. O Rio de Janeiro ainda se mantém. Vários hipódromos foram fechados. Belo Horizonte, Brasília, cidade como Paracatu, que tinha um turf centenário. Fortaleza tinha um turf centenário. Na Câmara, um projeto de lei do deputado Otávio Leite quer estimular a atividade hípica no país. Para isso, o projeto prevê que as despesas básicas com o animal sejam acrescidas aos prêmios pagos em provas de turf, como aluguel de baia, ração, serviços de veterinária e ferrageamento. O objetivo é claro, é fortalecer a criação de animal que participa de corridas de cavalo, no caso puro sangue inglês. O Brasil precisa oferecer a esse setor uma oportunidade do seu soerguimento. Esse mês, a música brasileira perdeu um dos seus grandes ícones, com a morte do cantor Calbi Peixoto. Ao longo dos 60 anos de carreira, ele ganhou inúmeros prêmios, inclusive aqui, da Câmara dos Deputados, e conquistou a admiração de gerações inteiras. Onde ela mora? Calbi Peixoto Barros nasceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 10 de fevereiro de 1931. Cresceu numa família de artistas. Trabalhou no comércio até começar a participar de programas de calouros no rádio, no fim da década de 40. Onde ela mora, anoitece mais sossegado e o céu é mais estrelado.
brilha mais o luar. Ao longo de 60 anos de carreira, foram 49 álbuns e dezenas de sucessos. Jamais cantei tão lindo assim. Today, I want to be part of it. A grande parceira de palco foi a amiga Ângela Maria, com quem gravou 3 discos. Juntos, eles estavam em turnê, chamada de 120 anos de música, os tempos de carreira de cada um somados. Para que maltratarmos o amor não se maltrata. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação. Há 4 anos, em junho de 2012, Calbi e Ângela Maria foram agraciados pela Câmara dos Deputados com a Medalha do Mérito Legislativo, uma forma de homenagear personalidades que realizaram ou realizam serviços de relevância para a sociedade. Essa é a maior honra de toda a minha carreira. Eu me expresso melhor cantando. Eu falo muito pouco. O prêmio veio pelas mãos do deputado Jorge Tadeu Mudalem, que ainda hoje lembra da homenagem. Na época, o deputado era segundo secretário da Câmara. Eu acredito que foi muito bem dada essa honraria, porque ele trouxe muita alegria, ele trouxe muita festa para o povo brasileiro, levando, tá certo, com a sua voz, canções maravilhosas para que esse povo pudesse se divertir. Foi uma perda muito grande para esse país. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele ia subir. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!